e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos ao Beyond ESG 2025, uma realização do Macul de Advogados, um evento que conta com o patrocínio da PMA Ambiental, soluções naturalmente eficazes, personalizadas e específicas, atendendo suas necessidades com produtos e serviços estratégicos. Este evento conta com o apoio da Lamas Destilaria, Câmara Internacional de Negócios, CAMEBRA, Câmara México-Brasil, Câmara Chinesa de Comércio do Brasil, Câmara de Comércio França-Brasil e Câmara Portuguesa de Minas Gerais. Dando início ao Beyond ESG, explicamos que este é um evento que já é consolidado no mundo jurídico, reunindo lideranças jurídicas, CEOs e CFOs. Este evento é um espaço único para a troca de experiências e a criação de conexões. Para a abertura deste evento, convidamos o senhor Daniel Manucci, Managing Partner do Manucci Advogados. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer e satisfação tê-los aqui no nosso segundo ano do ESG Day, ou agora Beyond ESG. É uma grande alegria abrir mais uma edição desse evento, que já faz parte do calendário do ecossistema de empresas e lideranças comprometidas com a construção de um futuro mais estratégico, sustentável e responsável. Hoje temos aqui um público seleto de lideranças jurídicas, de pessoas que tomam decisões e fazem diferença em cada uma das suas organizações. Nossa proposta hoje, nesse evento que nós criamos, que concebemos no ano passado, é ir além das promessas. Nós vamos discutir hoje financiamento sustentável, transição energética, riscos regulatórios, temas que são urgentes e, ao mesmo tempo, cheios de oportunidades para cada um de nós, para cada empresa que está aqui presente. Nosso evento, que antes chamado ESG Day, passou a se chamar Beyond ESG, justamente para traduzir com mais clareza o nosso propósito, que é sair do lugar comum, ultrapassar o discurso e entregar ação, inovação e impacto. Aproveito para agradecer a nossa patrocinadora e apoiadores que tornaram esse evento possível. Nosso patrocinador oficial, PMA Ambiental, os apoiadores Lamas Destilaria, Câmara Internacional de Negócios, CAMEBRA, Câmara México-Brasil, Câmara Chinesa de Comércio do Brasil, a Câmara Portuguesa e a Câmara de Comércio China-Brasil. A todos os panelistas, parceiros, convidados, muito obrigado por estarem conosco, ter aceitado o nosso convite para ser nossos debatedores e contribuir com esse evento. Tenho certeza que nós vamos ter uma manhã de reflexões, conexões e também de muita inspiração. Eu espero que todos aqui possam sair desse evento inspirados, querendo aplicar na prática os ensinamentos e aquilo que vai ser trazido aqui hoje nesse evento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ESG e vamos juntos liderar esse movimento de transformação ESG no Brasil. Muito obrigado. Doutor Daniel, boa noite, permanece conosco no palco, pois ele será o nosso primeiro mediador do painel. Senhoras e senhores, convidamos a todos e todas para acompanharem o início do nosso ciclo de debates. As dúvidas da plateia sobre os temas discutidos em cada painel serão abordadas nos 10 minutos finais, com o apoio da equipe de cerimonial. Nosso primeiro painel tem como tema financiamento de projetos e captação de recursos para iniciativas sustentáveis ESG. Convidamos para fazer parte deste painel o senhor Leonardo André Eudado, gerente jurídico e membro do Comitê Interno de Diversidade e Inclusão da Equinox Gold Brasil. Convidamos também, representando Antônio Clara, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, PDMG, a superintendente de planejamento, senhora Cíntia Helena Westline.
Inicialmente, ouviremos as considerações do Dr. Daniel Manute. Bom, vamos dar início ao nosso painel. Muito obrigado pela presença de todos. Como eu falei aqui na leitura, acho que a ideia é que nós possamos trazer temas que sejam práticos e que possam gerar oportunidades e benefícios para as empresas. Muito se falado sobre o tema ESG, mas na prática, como aplicar o ESG, como tirar proveito desse tipo, enxergar oportunidades. E o ESG começa também com financiamento. É um fator fundamental e muito importante. E daí porque nós temos a presença aqui de um banco de fomento de Minas Gerais, uma forte atuação no desenvolvimento econômico do Estado, e também uma mineradora internacional, representada aqui pelo Leonardo, Equinox, focada aí no mercado de ouro. E a ideia é que a gente trocar algumas experiências práticas daquilo que o PDNG tem feito, dos projetos sustentáveis, projetos de transição energética e também a visão do empreendedor com relação a aquilo que o ESG tem trazido de oportunidades, eventualmente aí de barreiras, e como utilizar o ESG em proveito das empresas. Então, eu queria começar, Cíntia, te provocando um pouquinho aqui, para dizer como é que o PNG, todos nós sabemos, né, que todos que atuam no segmento corporativo, tem trabalhado fortemente nos últimos anos com a pauta ESG, tem valorizado empresas que adotam práticas ESG. O próprio banco tem adotado práticas ESG, depois é interessante a gente falar um pouquinho ao final. Não só analisando as práticas sustentáveis, mas adotando na prática. Isso é super importante, né, Cíntia? Eu acho que, como todos sabem, o BTG tem atuado aí ativamente no financiamento de projetos de transição energética, que hoje está na pauta, é um tema muito importante. A Marina vai tratar um pouco do tema de energia no segundo painel. E eu queria saber como é que, na prática, o banco tem trabalhado a avaliação desses projetos em termos de financiamento. Como é que o componente ESG tem sido avaliado para aqueles tomadores de crédito? O que tem sido um diferencial para as empresas que buscam crédito junto ao PDNG de projetos de transformação energética? O que tem sido encarado pelo banco como uma barreira? Como é que tem sido a análise do banco e os critérios adotados para conceder crédito para as empresas hoje, analisando o cenário ESG? Bom dia. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia aqui, é uma satisfação enorme estar com vocês hoje e agradecer a Daniel Manute, né, pelo convite. Realmente é uma satisfação poder de falar sobre esse tema que é tão caro para nós, né? E está aqui no meio jurídico também, né, que tem analisado e visto as mudanças mais recentes nesse contexto, que também para nós é muito importante. E a primeira mensagem que talvez eu queria trazer é que a sustentabilidade tem que mudar para o sistema financeiro. Né? Eu estou aqui representando o banco e o que a gente vê, tanto no âmbito global, nacional, local, né, como é o nosso caso aqui do BDG, a sustentabilidade ela tem influenciado muito a maneira como a gente, como o Daniel falou, analisa crédito, capta recursos, né, traz recursos de fora para emprestar para os nossos clientes, organiza projetos, porque sendo um banco de desenvolvimento como o BDG, o dinheiro que a gente empresta hoje é o futuro de amanhã, os projetos de amanhã. Então, cada vez mais, né, esse investimento veio, não só também como social, né, ele tem sido uma realidade no nosso dia a dia. Né? E aí, gente, só para introduzir um pouco, né, talvez eu seja uma aqui bancária, né, vamos dizer assim, por que esse tema hoje é uma realidade do sistema financeiro, né? E aí o que a gente tem visto é chuvas, enchentes, calor extremo, onda de calor, isso é difícil ficar falando. Acho que a gente tem vivido isso no dia a dia, né? Uma sensação que a natureza está fora de controle. E realmente, se a gente olha os dados do IPCC, o painel intergovernamental, de mudança climática da ONU, a gente já vê que a gente está
1,1 grau acima, né? Ou seja, o planeta está aquecendo. Só que se a gente chega a um cenário de 1,5 graus, né, o que a gente vai ver safras menores, mais mudanças climáticas adversas, mais enchentes, mais chuvas, mais furacões. Se a gente chega a um cenário de 2 graus Celsius, a gente vê perda de safras de cerca de 20%, a gente vê mais furacões, a gente vê, enfim, é cada vez mais catástrofe. Se a gente chega no cenário de 3 graus Celsius, a gente já vê países como Itália, como Grécia, com clima completamente desértico. Então, assim, por que bancos têm que ser inseridos nesse cenário? Né? Porque se a gente não mudar a forma de investimento atual, cada vez mais o planeta vai se aquecer e a gente vai viver um mundo com um clima cada vez pior e afetando as nossas vidas, a nossa saúde, as nossas famílias e as próximas gerações. Né? Então, assim, o papel do sistema financeiro, né, seja ele privado ou público, tem se voltado a esse tipo. Né? Para os países de desenvolvimento, pegando alguns dados aqui, a gente vai precisar de cerca de 127 bilhões de dólares até 2030 para se adaptar às mudanças do clima. Ou seja, é muito recurso. Né? Então, se a gente está falando até 2050, quando a gente fala de net zero, né, realmente zerar as emissões, a gente está falando de 295 bilhões de dólares. Né? E aí tem uma oportunidade enorme de investimento. Né? Já entrando um pouquinho assim, o que a gente tem feito sobre energia? Né? A energia, eu acho que a gente muitos conhecem, é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ele tem mais de 62 anos de história, é uma trajetória que passa por diferentes momentos da história de Minas, da economia de Minas. Né? E o nosso objetivo é apoiar os clientes nas suas iniciativas de negócios. Né? Clientes de todos os portos, micro, pequenos, médios, grandes, e também municípios. Também fazem testes para os esqueces municípios de Minas. Então, a gente trabalha no setor privado, setor público, a gente tem um saldo de carteira de 8 bilhões de reais, né, no portfólio, e cerca de 20 mil clientes ativos. Né? Até o ano de 2019, poucos bancos trabalhavam com finanças sustentáveis. Né? E aí a gente começou uma trajetória de verificar fundos internacionais, principalmente com instituições multilaterais, bancos multilaterais, e a gente viu uma oportunidade muito grande. Existiam fundos próprios para recursos verdes. Então, por exemplo, na Coreia, a gente tem um Free Finance voltado justamente para projetos verdes. A gente tem o Banco Europeu de Investimento, instituição multilateral na Europa, também com objetivos muito claros para mudança e transição energética. A gente tem o próprio Banco Interamericano, que está voltando seus recursos para isso. Então, a gente vê um movimento internacional de recursos e instituições financeiras direcionando seus recursos para as ODS, para conseguir alocar toda essa demanda, esse gap de recursos existentes financeiro. Né? O banco, o BDG, ele foi aos poucos evoluindo, então, né? A sua captação de recursos e ampliando os recursos voltados para a sustentabilidade. Como o Daniel falou, é muito importante que a gente falasse que atualmente também a gente tem uma política de responsabilidade social e climática interna, que a gente coloca todos os objetivos de negócio, todos os objetivos internos e externos, as planos de ações e vai revisando isso continuamente. Né? Nas captações e na origem de recursos, como eu comentei, a gente tem voltado cada vez mais o fundo de sustentabilidade direcionado. Posteriormente, eu posso trazer aqui alguns exemplos de quanto a gente captou com o Banco Europeu de Investimento,
como esses recursos foram voltados para energia renovável e eficiência energética, o quanto a gente tem mudado a carteira do banco, né? E como também as instituições reguladoras, né, como o Banco Central, têm cada vez mais cobrado instituições financeiras para relatar suas emissões, melhorar como a gente mensura riscos climáticos e socioambientais. Então, são N mudanças, Daniel. Acho que o Léo vai trazer uma perspectiva aqui sobre mineração, depois eu posso voltar um pouco, trazendo aqui exemplos bem claros de como a gente tem direcionado nossos recursos para isso. Maravilha, obrigado. Vou provocar agora o Leonardo. A gente sabe que a área de mineração, né, Léo? Vou chamar de Léo, perdão, viu, gente? Tem muitos desafios com relação à sustentabilidade, é muito questionado, né? Por ser uma atividade de impacto, enfim, a gente conhece bem. Como é que a Equinox Gold tem estruturado seus projetos de ESG? Como é que tem sido a visão da Equinox com relação a esses projetos? E, ao mesmo tempo, como é que é possível, né, criar projetos que sejam financiáveis, que adotem práticas ESG, que possam gerar, ao mesmo tempo, retorno para a sociedade, para as comunidades, enfim, e para a própria empresa, claro, né, seus financiadores. Como abarcar tudo isso? Como desenvolver esse cenário ESG, captar recursos, enfim, desenvolver projetos que sejam sustentáveis, fazer esse mix todo? Obrigado pelo convite, né? Pode me chamar de Léo, acho que a única pessoa que me chama de Leonardo é minha mãe. Eu acho estranho quando alguém me chama de Leonardo, né? Assim, mas tudo bem. A atividade de mineração, naturalmente, você falou do desafio em relação à sustentabilidade, né? É uma atividade de apropriação de recursos naturais. E, da mesma forma como nós humanos, né, saímos das savanas africanas e começamos a nos assentar a partir da agricultura, logo depois a gente começou a lavrar, a minerar. Né? Então, é um desafio que não é que ele começou a partir de 2015, com o Movimento Barragem, não. Ele existe desde que nós existimos como civilização. Né? E é lógico que a atividade fica muito questionada, porque é visual, é visível, né? É natural que seja questionado. Eu anotei aqui algumas questões. Assim, quando a gente fala de desafio de sustentabilidade, eu vou usar uma expressão lá do Rodrigo Tavares, que é um colunista da Folha, mas também é um professor da Universidade de Lisboa. Ele fala assim, a gente tem que esquecer esse... Mas ele fala isso meio provocando, no sentido de a gente tem que incorporar isso no dia a dia. O que eu quero dizer? As iniciativas de sustentabilidade da atividade de mineração do setor como um todo e da Equinox em particular, elas buscam um mix de, igual você falou, tem que ser sustentável financeiramente, né, ambientalmente e socialmente. Né? E aí, para pegar o ESG, então eu já falei social e ambiental, e tem que ser interessante para os investidores, para os acionistas, lá na governança, tem que atentar para os direitos que os acionistas possuem, os minoritários têm direitos. Né? A gente fala um pouco do gênero no ESG, que é exatamente proteger o interesse de terceiros que colocam o seu recurso num determinado empreendimento. Né? Então, o desafio é fazer essa composição de sustentabilidade, não no sentido lá de desenvolvimento sustentável, só da garantia para as gerações futuras dos recursos, sem comprometer o uso pelas gerações atuais, mas sustentabilidade ambiental, financeira e para a comunidade. E aí, eu anotei aqui, por exemplo, né, tem uma característica interessante também a mineração. Pelo menos até onde eu sei, é a única atividade que tem data para acabar. Ninguém abre uma empresa imaginando que daqui a 20 anos eu vou fechar. A mineração não. Ela tem data para acabar. A gente tem uma prática na atividade de mineração que chama fechamento de mina. E hoje, na verdade, a gente tem uma camada um pouco mais complexa do fechamento de mina, que é fechamento de mina e uso futuro. Então, tem que pensar no investimento não só para agora, para financiar a atividade, para gerar recursos para os investidores e para a comunidade que está inserida, mas e quando esse empreendimento acabar? Como é que a gente está pensando lá fora, né? Assim, exatamente. Quando a gente pega o IDH das cidades mineradoras, e aí, vocês
Você pode até não concordar, pode eu detesto mineração. Ok. A gente tem um comentário dos americanos que é: você tem direito às suas próprias opiniões, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. Um fato é: o IDH de cidades mineradoras é melhor do que o IDH de cidades não mineradoras. Ao longo do tempo. A gente vê isso em vários estudos que existem no Brasil, em várias cidades, não só aqui no Quadrado do Perigo, mas também no Pará, em várias outras cidades do Brasil, Bahia, fora. Então, o legado, quando você fala, né, que seja sustentável e deixa um legado para a comunidade, a gente tem esse aspecto do fechamento de mina e planejar o legado que vai deixar para aquela comunidade. Né? No caso, a Equinox, ela vem praticando iniciativas nas suas minas. Ela é uma empresa que trabalha com mineração nas Américas, no Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. Obviamente, cada país tem o seu desafio muito específico. E dentro do Brasil, nós temos operações em Minas, Bahia e no Maranhão. Cada estado desse tem seus desafios. Não dá para a gente tentar implementar um modelo, por exemplo, de gerar resultados para a comunidade aqui no norte de Minas e pensar que é só replicar isso lá no Maranhão para ser a mesma coisa. Não tem nada a ver uma situação com a outra. São problemas completamente diferentes. São realidades completamente diferentes, inclusive. E realidades completamente diferentes exigem iniciativas completamente diferentes. Né? Então, por exemplo, a gente tem iniciativas que tentam, buscam, né, integrar a comunidade local dentro da força de trabalho, né? Realmente para gerar renda para aquela comunidade. Né? Mas não só integrar dentro da força de trabalho da atividade de mineração, mas também para gerar negócios, aquisições dentro das comunidades, ou seja, realizar negócios locais. Obviamente não vai ter um fornecimento de um serviço com uma determinada expertise muito específica, mas você vai ter todo o fornecimento de insumos mais básicos, você pode adquirir do comércio local, ainda que tenha um sobrepreço. Vale a pena nesse sentido. Temos iniciativas voltadas para energia. Assim, a gente falou de emergência climática, né? A mineração, o setor de mineração, ele emite, o setor em si, não a sua cadeia. O setor em si, ele tem baixas emissões. É um setor de baixas emissões. Né? Mas, então, como assim? A gente, mesmo com baixas, a gente tem um problema no transporte, né? Que é diesel, não tem jeito. Tem que usar diesel, tal, é o grande ponto da atividade de mineração. Então, a gente tem contratos. A gente tem, na verdade, a Equinox é sócia em 2 parques eólicos no Rio Grande do Norte. Então, a gente utiliza uma parcela da nossa energia, pelo menos atualmente. Né? A gente tem um interesse, já começamos algumas discussões com esse mesmo parceiro nosso para aumentar, tentar ver alguma oportunidade de parque eólico. E tem um iniciativa interessante: o ouro ele precisa de processo de metalurgia do ouro, você precisa de carvão, né? Para você queimar junto com o ouro na hora de fazer tirar o ouro lá no cadinho, lá no último processo. O que você faz? Como é que a gente faz o carvão? Ao invés de comprar o carvão vegetal ou carvão mineral, a gente usa carvão de casca de coco. Ou seja, a gente estava comentando fora, é até uma forma de auxiliar na economia circular. Né? Então, tem iniciativas super grandiosas, como a da energia, e tem iniciativas menores, mas que também geram impacto, como o benefício ao comércio local, a contratação de pessoas da comunidade e esse tipo de iniciativa, vamos chamar tecnológica, né? Que é tentar viabilizar projetos que sejam úteis para o processo, mas que também integrem fornecedores locais e iniciativas alternativas como essa que você fez. Maravilha. Cíntia, pegando carona um pouquinho na sua fala inicial, muito interessante saber que o Bruno tem captado oportunidades aí, do ponto de vista global, analisando aí linhas de crédito, o Banco Mundial, o BID e outras organizações de fomento internacional, e captando esses recursos para utilizar esses recursos no fomento de projetos aqui em Minas Gerais. Eu queria saber que linhas hoje de financiamento, que tipo de projeto pode ser financiado,
O que o banco está olhando, né, para financiar um projeto? Esse dinheiro é acessível? Eu queria desmitificar um pouco aí esse papel de fomentador de projetos ESG, porque muita gente entende que é algo inalcançável, que não pode ser desenvolvido, que não tem recurso, e pelo que eu estou vendo existe muito recurso. Existe essa porta aberta, e a gente queria saber como acessar essa porta. Legal. Bom, Daniel, é um pouco isso mesmo, né? A gente até brinca lá que é o impacto, é trazer recursos globais para gerar um impacto local, né? Então, é trazer um recurso, às vezes, que está na União Europeia, que está na Ásia, enfim, para gerar realmente a mudança, uma geração de energia limpa, uma mudança de processo interno, né? Eu gosto muito dessa visão que o Léo trouxe aqui, de tipo do evento, né? Beyond ESG. Então, não é aquele ESG do discurso, mas realmente realizar na prática e ver o que isso significa no dia a dia. Eu vou trazer 3 exemplos aqui, de 3 temas de como o BDG tem aplicado os recursos internacionais, tá? Então, por exemplo, pegando um primeiro exemplo para energia renovável e eficiência energética. Em 2019, o BDG captou 100 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento, né? O Banco Europeu de Investimento é um grande multilateral da União Europeia. Todos esses recursos, ou seja, mais hoje, né, a gente está falando de 700 milhões de reais, todos esses recursos deveriam ser aplicados em projetos de energia limpa, né, ou seja, energia renovável ou eficiência energética. O BDG não só utilizou todos esses recursos, aplicou todos esses recursos, mas conseguiu topar de mais 20 milhões em 2021, e agora em 2024, mais um topar, um segundo topar de 27 milhões. E a gente aprovou, ainda agora na COFEXPA, tem um outro recurso como garantia soberana, né? A gente tem todo um fluxo no governo federal para captar recursos internacionais, mas com a garantia do governo federal. A gente aprovou mais um contrato com o BEI de mais 100 milhões também para projetos verdes. Agora com foco muito em minerais críticos, sabe? A gente pode falar disso depois. Mas então, ou seja, vem um banco internacional, né, um multilateral, captação voltada para esses projetos, e o BDMG aqui, com todo o conhecimento de Minas Gerais, né, conhecendo onde a gente tem mais probabilidade de aplicar esses recursos, vai encontrar os projetos, conectar clientes com esse recurso. Então, por exemplo, para a energia renovável, a gente conseguiu mais de 60 plantas, unidades fotovoltaicas, projetos de geração distribuída, muitos deles no norte de Minas, que é uma região, né, que tem uma dinâmica econômica menor que as outras regiões de Minas Gerais. A gente fez projetos também de biomassa, né, ou seja, indústrias que utilizam resíduos naturais, vamos falar assim, da indústria sucroalcooleira, né, que pega a cana-de-açúcar para gerar açúcar e álcool. Todo o bagaço de cana pode ser utilizado para a geração de energia. São projetos muito interessantes. E assim como no setor sucroalcooleiro, a gente tem sabor de milho, enfim, N outros resíduos que podem ser utilizados para a geração de energia limpa, né? Outro tema, né, que a gente aplicou recursos em energia, além das fotovoltaicas, da energia solar, da biomassa, muito similar à biomassa, é o biogás, geração de gás a partir de resíduos, também para gerar energia. São todas formas de geração de energia limpa que a gente pode aplicar esses recursos, né? Pelo aspecto agora de eficiência energética, projetos de iluminação pública eficiente, por exemplo, que a gente vê muito aí nos contratos de concessão, de parcerias públicas-privadas, também é uma forma de financiamento pelo BDG. Então, a gente pode financiar tanto o concessionário de serviço público, né, ou seja, o privado, concessionária privada, quanto o município que está com um projeto próprio de iluminação pública eficiente. Iluminação pública eficiente, a gente está falando também de indústrias privadas,
né? Troca de equipamentos. Então, vou trocar um equipamento que gerava um X de energia por um equipamento que hoje tem um selo Procel muito mais eficiente. Eu tenho uma redução de energia, né? Então, assim, e o que é importante para a gente conseguir acessar esses recursos? Comprovar, a gente tem uma série de questões, né? O Léo trouxe aqui a preocupação com a comunidade, com todos os projetos que a gente fez com a banca de investimento, a gente tinha que fazer análise dos impactos da comunidade. Quando eu ia implantar uma usina fotovoltaica, a gente tinha que entender qual que é o entorno daquela comunidade, se tinha alguma nascente, se tinha algum rio, se eu tinha que fazer uma realocação de população. Então, todos são aspectos de comunidade que eu tenho que olhar, aspectos também legais em termos de mão de obra, né? Ou seja, mão de obra não escrava, enfim, são N questões que a gente tem que olhar em relação ao ES e também em relação ao E. O que a gente precisava em relação ao E? Toda a parte de perfil, de entender que os equipamentos são realmente eficientes, por exemplo, na prova de equipamento, e também impacto geral. Eu apliquei numa unidade, né, numa usina de fotovoltaica, de geração distribuída, por exemplo, eu tenho que comprovar quanto de energia limpa foi gerada e quanto de emissões evitadas essa energia me contribuiu. Ou seja, o fundo de recurso verde, o banco multilateral, que está emprestando recursos para o energia, que vai alcançar e gerar impacto local, a gente tem que demonstrar o quanto disso a gente está realmente beneficiando o meio ambiente. E esse é um trick aí, né, que a gente ainda tem muita dificuldade. Mensuração dos efeitos dos nossos projetos, ou seja, qual é o benefício real que aquele projeto gerou. Esse é um aspecto ambiental muito importante. Então, só falando um pouquinho da parte de eficiência energética, eficiência renovável e eficiência energética. Mas também, o segundo exemplo é o setor agrícola. Quanto isso impacta Minas Gerais, né, gente? Hoje, o que a gente vê no setor agrícola é uma agricultura ainda tradicional, né? Talvez monocultora. A gente anda aí por Minas, a gente vê N fazendas de café, né? Grandes extensões de terra, enfim. E hoje existem várias práticas, né, de agricultura regenerativa, mais sustentável, mas que exigem também treinamentos, novas culturas, novos aprendizados, né? E o BDMG, então, implantou o Lab Agrominas, muito focado para capacitação técnica, mas para realmente gerar projetos, incentivar projetos, para a gente começar uma transição da agricultura tradicional para uma agricultura mais regenerativa. Né? Diferentemente do projeto de energia renovável, que a gente já desenvolveu mais de 500, 600 milhões de reais, né, desde 2019, no Lab Agrominas a gente ainda está com bases pequenas. A gente desenvolveu no ano passado cerca de 10 milhões. Né? E um terceiro exemplo aqui, só para não ficar só no cliente privado, né, eu falei um pouquinho disso, é como o BDMG tem incentivado práticas sustentáveis em cidades. Né? Aqui em Minas nós temos 853 municípios, 80-90% deles são cidades com menos de 20 mil habitantes, ou seja, pouco recurso para investimento, né? A gente sabe disso, muitas dependem de repasses. Né? Então, como o BDMG pode incentivar projetos sustentáveis, economia de energia, por exemplo? Então, se uma prefeitura gasta X de energia, por que não colocar uma usina fotovoltaica no telhado dessa prefeitura, vamos dizer assim, no centro poliesportivo, né, e trazer economia para essa prefeitura, um projeto sustentável. Eu vou fazer um projeto de iluminação pública pela cidade, que pode ser por PPP, mas também para o próprio município, né? Outros tipos de projetos, por exemplo, voltados para a educação, para a saúde, né? Como, por exemplo, construção de creches no município, ou construção de postos de saúde, também são sustentáveis, são práticas sociais, né, na US, que também podem ser financiadas por multilaterais. Então, a sustentabilidade tem um escopo muito grande.
tem um escopo muito grande, oportunidades muito grandes de recursos, mas lembrando que a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso na comprovação desses recursos, eu acho que é aí que está a jogada. Pelo que eu entendi, é interessante isso. E existem várias linhas de crédito disponíveis para empreendedores que querem trabalhar na transição energética, projetos de renovável, desde que a gente consiga comprovar o impacto que vai ser gerado desse projeto para a sociedade, enfim, a redução do gasto de carbono e etc. Impactos positivos para o meio ambiente. É interessante saber, depois eu vou explorar um pouquinho mais esse tema com você. Eu queria provocar de verdade, Leonardo, sabendo que a Equinox tem um controle fora do Brasil e que orbitam em torno da Equinox vários investidores, né, fora do meio tradicional de financiamento, que são os bancos. A gente sabe que no mundo corporativo, outra forma de financiamento são investidores que colocam recursos na empresa e no projeto da empresa, a médio e longo prazo. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, depois vou emendar uma outra pergunta, depois essa pergunta vai para você também, Cíntia. Se você acha agora, com a nova administração Trump, né, nos Estados Unidos, com tudo que vem sendo falado e pregado pelo governo americano com relação ao ESG, se você acha que o ESG hoje está bem-vinda no mundo, né, e como é que a sua empresa, a matriz, está enxergando essa nova política global, né, que tem partido dos Estados Unidos com relação ao ESG, de tentar, de alguma forma, aqui seria uma conotação política, tá, gente? Aqui é uma constatação do que a gente vê que está acontecendo. Então, é bom a gente falar sobre isso abertamente, né? Como é que isso gerou algum impacto, né, na sua empresa, lá fora, por parte dos controladores, ou não? Quer dizer, com base nesse discurso, a ideia agora é afrouxar um pouco as regras das práticas ESG, e aproveitando, né, esse ponto, é saber como é que os investidores, né, que já entraram na empresa ou que estão em fase de fazer nossos investimentos na Equinox, como é que eles enxergam, como é que que requisitos, se eles estabelecem algum requisito, alguma condição do ponto de vista de ESG para fazer os seus investimentos. E como é que eles olham para o Brasil em termos de ESG. Então, acho que são dois conceitos diferentes, o ESG no geral e como é que eles enxergam o ESG no Brasil. Isso para eles é fundamental, se é importante ou não, para fazer investimento ou para manter o seu investimento na empresa. Excelente pegar as duas perguntas, né? Primeiro, né, assim, a Equinox, a sede dela é em Vancouver, então imagina o cara ouvir falar que o seu país é o 51º estado. Então, os nossos coleguinhas canadenses não estão muito satisfeitos com a administração Trump. Mas tirando a brincadeira, mas isso é sério. A gente conversa com o nosso corporativo no Canadá. E assim, ainda que a gente tenha sofrido, no geral, no Brasil, a gente vem sofrendo pouco com as tarifas, tirando talvez a siderurgia ou a alumínio, enfim. Mas, no geral, outros países estão sofrendo muito mais. Né? O Canadá realmente está sofrendo muito com essa abordagem. Imaginando que é um país historicamente aliado, a maior fronteira do mundo, sem qualquer tipo de vigilância. Né? É uma reta de 4.000 quilômetros a fronteira, imagina. Enfim, essa mudança que você está trazendo, Daniel, do da administração Trump, questionando, né, talvez até instrumentalizando os poderes públicos para questionar fundos que estariam contrariando, né, os interesses judiciais dos sustentamentos corporativos, esse tipo de abordagem. Assim, do ponto de vista prático, a gente não está vendo essa influência. Tá? Acho que isso, alguns setores vão sofrer isso de forma mais, ou vão receber esse tipo de influência de forma mais intensa do que o setor da mineração em si. Tá? Eu acho que já está tão consolidado, ainda que tenha esses movimentos de processo, né, vamos chamar assim, e alguns fundos estejam retirando esses requisitos, né, algumas falas que podem ser já esse tipo de interpretação. Eu não acho que no curto prazo a gente vai ter mudanças drásticas, tipo o que você está falando, olha, vou acabar com as políticas de universidade, porque,
enfim, isso não vai trazer resultado, porque isso vai agradar o político-alvo. Eu, particularmente, não vejo isso acontecendo na Equinox e com essa discussão que a gente tem lá com a nossa turma do Canadá. Muito pelo contrário. Eu acho que já se consolidou uma abordagem do ESG como uma tão implicada, tão dentro do negócio da mineração, e exatamente por isso o setor de mineração em si, ele se apropriou das iniciativas ESG, porque enxergou nisso uma possibilidade, inclusive, de melhorar a sua percepção perante os inúmeros stakeholders que se relacionam à atividade de mineração. Então, para a mineração, é um ótimo negócio. As práticas ESG é um ótimo negócio. Sua segunda pergunta sobre como que os investidores, né, se manifestam. Sim, a gente tem investidores dos mais variados tamanhos. Né? Tem investidor, pessoa física, vamos chamar assim, que coloca o dinheiro dele da aposentadoria, com uma prática, lá no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. E tem investidor institucional. A gente teve um caso de um fundo norueguês que é investidor em mineração, especificamente na Equinox, que eu estou lembrando aqui, e ele recebeu nesses canais de atendimento, recebeu uma reclamação sobre um determinado comportamento de uma mina da Equinox. Era uma discussão relativamente estava sendo registrada há anos, inclusive, já tinha sido objeto de um acordo, a questão nem era tão representativa. E esse fundo contratou, dentro da prática desse fundo, ele falou: ele tem que contratar aqui uma avaliação independente, para ele ver se realmente o que vocês estão falando é correto. E aí ele vai decidir se ele vai continuar o investimento dele ou se não vai continuar o investimento dele dentro da empresa. Ou seja, imagina um evento que acontece no interior do Maranhão, né? Na divisa com o estado do Pará, vocês teriam até dificuldade de localizar movimentos do lugar, né? Que vai gerar parece aqueles filmes, né? Tipo borboleta, vai gerar um efeito em Oslo, na Noruega, de um administrador de um fundo para ele decidir se ele vai manter alguns milhões numa empresa canadense. Olha a triangulação. Então, respondendo a sua pergunta, a maior parte dos fundos que a gente trabalha, os investidores, eles são muito preocupados com como essas práticas, ou como o dia a dia da nossa atividade pode gerar repercussões negativas para eles. E nas jurisdições onde eles atuam, eles são muito preocupados com isso e levam muito a sério. Não é só uma questão do imóvel, não, é uma preocupação legítima que eles têm em relação até ao accountability, né? A prestação de contas para os seus investidores. Perfeito. Eu queria, caminhando para o final já, gente, vamos estar me chamando a atenção ali, mais um pouquinho para fazer essa última pergunta. Eu queria saber na prática, para aqueles que estão buscando captar recursos para projetos sustentáveis e aqueles que vão para as linhas tradicionais do PDNG, hoje, objetivamente, quais são os critérios do banco para concessão de financiamento? Você já falou aqui para a gente para projetos sustentáveis, o impacto que esse projeto vai gerar, né, no ambiente, nas comunidades, etc. Mas, internamente, o banco tem colocado uma lupa dentro das empresas para avaliar se essas empresas adotam práticas ESG e a adoção ou não das práticas ESG vem impactando no rating para concessão ou não de crédito. Como é que isso é um ponto importante, porque muitas empresas também não têm a noção de o quanto a adoção de práticas ESG pode impactar também no seu rating, tornar ele positivo para a concessão de um crédito de uma linha tradicional. Então, queria ouvir um pouco de você sobre isso, Cíntia, por favor. Só complementando um pouquinho a pergunta anterior, Daniel. Por favor. Uma visão que a gente tem lá no banco, né, apesar das mudanças do cenário macroeconômico atual,
é que a crise da Ucrânia, né, já tinha mudado muito a percepção de demanda energética. Então, antes de toda essa discussão agora, crise de energia na Ucrânia demandou, por exemplo, na União Europeia, muito mais energia do que eles precisavam e tem assim, sido recorrente a discussão sobre transição energética, não por causa das questões atuais, né, mas por questões passadas. Então, assim, a gente vê uma necessidade por fontes renováveis, a gente vê os dados do IPCC, né, painel intergovernamental de mudança climática, toda vez apresentados mais alarmantes. Então, assim, eu vejo que são fatos e dados. Não vai ter como a gente fugir desses fatos e dados, né? E a gente tem outras frentes aí muito fortes, né? Eu falei um pouquinho de painéis fotovoltaicos, energia solar. A gente tem aí uma frente agora, né? Já vamos dizer, consolidada. A gente tem uma frente agora de hidrogênio verde. A gente tem a frente de eletrificação de veículos, que vai impactar aí até nas prefeituras, né? Próprias de ônibus elétricos, por exemplo. No município de São Paulo, agora no edital, tem que trocar 20% da frota. 20% da frota do município de São Paulo é muito ampla. Então, assim, tem agendas, independentemente de questões, vamos dizer, políticas, elas estão na pauta e eu acho difícil a gente andar para trás, né? Então, esse é só um comentário. Agora, essa briga aí, a gente vai ver na COP30, né, no final do ano, vamos ver o que vai acontecer. E voltando aqui para o meu assunto, que talvez é mais fácil. Então, o rating, né, vamos dizer, o rating do BDDG, não sei se todos sabem aqui, mas periodicamente todas as instituições financeiras elas são avaliadas por agências de rating, né? Então, a gente tem Standard & Poor's, Moody's, enfim, que analisam todos os bancos, né? O componente ESG e como instituição financeira vê riscos climáticos e socioambientais dos seus clientes e como ela tem se preparado para isso, já é um componente da avaliação bancária. Tá? Então, a nota do BDG, A+, B+, enfim, de todos os bancos, já tem sido influenciada por como esse banco está se movimentando em questões ambientais e sociais. Então, eu diria que é quase imperativo, né, Daniel, as instituições financeiras colocarem esse olhar no cliente que é o interesse do crédito. Isso é muito variável. Então, assim, eu não tenho uma regra básica aqui para te passar. Talvez o mais básico é se como o impacto da aplicação desse recurso. Isso é talvez uma regra básica. Então, é uma eletrificação de veículos, por exemplo, né? A gente está falando de mobilidade, o quanto eu estou deixando de gerar dióxido de sulfuro na atmosfera, naquela cidade, naquele ambiente, naquela comunidade. É um projeto social de educação. Quantos alunos eu estou atendendo? Quantas famílias eu estou beneficiando no projeto de saneamento? Então, olhar o impacto e o benefício é uma regra. Mas, em termos de riscos socioambientais, por exemplo, riscos climáticos, eu vou ter uma variação diferente do setoriamento, que mexe em questões de uso de água, né, lençol freático, semanocultura, assim, eu vi uma variação completamente diferente do setor agrícola, do setor, por exemplo, de mineração, do setor de energia. Então, para cada setor, eu tenho uma avaliação diferente. De um teste municipal, por exemplo, sabe? Mas o que eu posso dizer é que, para ter acesso a esses recursos, realmente a gente vai precisar de um olhar um pouco maior. Né? E só para talvez trazer um último tema aqui, eu acho que vale falar um pouco de instrumentos financeiros novos. Né? O que a gente tem visto no mercado vários produtos financeiros novos voltados para esse jeito. Então, não sei se vocês conhecem, mas recentemente o BDMG começou a trabalhar com LCDs, né? É uma letra recente do governo federal, então, letra de crédito de desenvolvimento, né? Voltada para
igual a SAs, enfim, né, voltadas para empréstimos e que eu vou ter uma aplicação da ABS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou gerar um impacto, então a gente tem as LCDs. O BMG em 2020 emitiu um título sustentável no mercado, ele foi inclusive a primeira instituição pública a emitir $50 milhões, né, de títulos sustentáveis no mercado internacional, e para isso a gente tem instrumentos que são os frameworks de finanças sustentáveis, enfim, são vários novos instrumentos financeiros, né, estão vindo para mudar esse mercado aí de investimento em projetos sustentáveis. Fantástico, fantástico. Isso é interessante porque muitas vezes a gente conversa com as empresas sobre práticas SD e as empresas enxergam muitas vezes como um custo, né, e não como um investimento. E cada vez mais a gente enxerga que além do retorno para a sociedade, para as comunidades, enfim, para os colaboradores, isso acaba agregando valor para a empresa, para ela poder acessar linhas de crédito. E aí entra para a minha pergunta final, Léo, que é a questão, eu tenho falado muito sobre isso, sobre como as práticas ESG fortalecem as companhias, as empresas, geram proteção, criam processos internos, enfim, geram compliance e afetam o seu valuation, o seu valor de mercado. Você enxerga isso na prática, quer dizer, dentro da sua empresa, a adoção de práticas ESG é vista como um agregador de valor, tem incorporado o valor ao valuation da empresa, de alguma forma atrair novos investidores. Nesse caso específico que você trouxe com relação ao investidor norueguês, um mero incidente no Brasil, num estado mais muito distante, que eles provavelmente nunca ouviram falar, gerou uma preocupação se eles continuariam ou não fazendo investimento. Então, minha pergunta é mais relacionada aos impactos do ESG para a valoração da empresa, para o aumento do seu valuation, e como é que isso impacta aí a captação de novos investidores, novos projetos, para a gente poder arrematar aí o nosso painel, que o Bruno já está me questionando aqui pelo fim do painel. O tema é muito interessante, a gente fica aqui o dia inteiro falando sobre esse tema, né? Não, ótima pergunta, o tema é super instigante, né? Como eu disse, né, o setor de mineração em geral e Equinox em particular entendem que as iniciativas SG elas têm que fazer parte do ambiente de negócio, ou do negócio em si, né, porque a gente está falando de uma progressão de custo natural, né? Vou começar a seguir padrões de excelência, melhores práticas, porque eu acho legal, porque porque o meu negócio, a minha sobrevivência como atividade, como empresa, depende de eu ser como diz aquele negócio, eu tenho que ir go to the extra mile, né? Eu tenho que ir além do legislado, eu tenho que ir além do que está definido no dispositivo legal, né? Que é para a gente que tem a formação jurídica, pode parecer meio contrassenso, né? Pô, existe mais. A gente tem que ir além. Isso vai ser capturado pelos investidores, vai ser capturado no valor da empresa. Recentemente, a Equinox, inclusive, demonstra isso com um M&A, né? Um merger, mas que vai ser votado semana que vem agora, que fez uma junção que vai se transformar em empresa que a gente chama de classe mundial, que é acima de 1 milhão de onças, né? Ela fez isso porque o mercado entendeu que ela estava mais preparada do que outros competidores para incorporar aquela outra operação, né? Outro exemplo, só para encerrar, eu prometo que eu vou encerrar. A gente tem, por exemplo, a operação mexicana, a Equinox, ela deve ter 15 dias que ela definiu que ela não vai mais operar no México. E a gente no mercado de mineração de ouro, principalmente, a gente tem um negócio que chama guidance, né, que é a gente dá um guia para o investidor, olha, o que eu vou tentar fazer no ano que entra, para a gente exatamente montar um tapete depois da prestação de contas. E a gente não colocou a operação mexicana. Exatamente por causa dos desafios, vamos chamar assim, institucionais, regulatórios, que a gente poderia traduzir como desafios SG. Então, para não poluir, para não destruir valor, então, como um todo, olha só que decisão complicada. Ela preferiu abdicar de uma operação grande, uma vida muito grande mesmo. Exatamente porque
após anos de gestão, ela definiu, olha, é melhor a gente sentar, segurar um pouco, porque talvez isso pode destruir o valor da empresa como um todo. É melhor a gente pensar nisso do que seguir em frente. Interessante. A gente quer agradecer muito a presença, a participação de vocês, a colaboração, foi muito valioso essa discussão. Pena que o nosso tempo é curto. Queria agradecer e não deixe de fazer e adotar práticas assim sem um advogado. Obrigado a todos. Obrigado.